sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, às 8 horas, no Ânima Saúde. E hoje, hein, de óculos, eu gostei disso aí. Então, de óculos, graças a Deus, né? Hoje a gente tem aí um especialista para falar sobre isso, inclusive, né? Porque vocês sabem, né? Quem me segue ali nas redes sociais e aqui, fiz um descolamento de vítreo, acho que eu vou falar sobre isso também. Bom falar, né? O bom que aqui a gente convida e já tem consulta. Eu faço o Pix depois. Eu faço o Pix depois. É, porque eu vou falar logo, adoro usar lente, não bota óculos, olha aí. Vamos conversar, eu vou trazer para vocês quem nós vamos falar hoje. Nosso convidado, mas antes disso, presta atenção, olha aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, você que está aí assistindo a gente, você nos assiste e não se inscreve. Clica nesse botãozinho para se inscrever. Deixe seu comentário e bota aí, ó, me inscrevi, porque você sabe que eu vou olhar e vou ver se você se inscreveu, tá? Clica, compartilhe. Começa a compartilhar também agora esse episódio nos grupos de WhatsApp, no grupo do colégio, no grupo ali da família, de casa. Não falta grupo no WhatsApp, não é verdade? E a especialidade hoje? Oftalmo. Aqui, vim até pronto, preparada. Sem enxergar, não me enxergo. Então, olha só. Esse é, eu não sei se ele é oftalmo, se ele é músico. O cara é completo, hein? Completo. Então, vou trazer, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Ele é médico oftalmologista, cirurgião de retina e catarata. Nem teve segundas intenções de trazê-lo para cá. Casado com a Mariana, pai da Isabel e da Lara. Seja muito bem-vindo, doutor João Paulo, ao nosso podcast de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço, Vanessa, Diogo, um prazer, uma honra estar aqui e poder trocar um pouquinho de ideia, bater papo. A gente já conversou bastante, né? E a gente pode conversar muito sobre saúde ocular, sobre música, filosofia, o que vocês quiserem. A gente falei, cara especial, agora de podcasts assim, né, amor? Isso aí, vamos. Muito bem. Mas antes de começar, vamos aos avisos paroquiais. Loja Ânima Somente Online. Olha aqui, esse aqui é para montar o quadro de São Miguel Arcanjo, que já vem junto com a oração, olha que já maravilha. Passou, mas vale a pena, gente. Vale a pena, sempre São Miguel. São Miguel. Aqui, ó, trilogia do grande Rafael Brito, trilogia dos Santos Anjos. Isso aqui é maravilha, isso aqui, hein? Rafael, isso aqui é ótimo. Um tesouro. E aqui é a história de Fátima, contado por Bertalda Kenny. Isso aqui é para você, uma lembrança para você, para ler com a sua esposa. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu acho que é impossível nós não tocarmos no grande tema, né, do mês, né? O que aconteceu sobre a intoxicação aí por metanol. Verdade. E aí? Que isso sempre ocorreu? Como é que isso ocorre? Olha, a intoxicação por metanol tem uma história longa, né? Tem uma história longa podcast. Lá na época de... Pode falar. Exatamente. Que é na história lá atrás, nos Estados Unidos, na lei seca, né, começaram a adulterar bebidas para conseguir burlar a lei, né? E fazendo clandestinamente, você tem situações em que você faz o álcool e que pode gerar acidentalmente o metanol, principalmente processos de fermentação, né? Com a cerveja, com vinho pode gerar metanol no próprio processo. E você também pode adulterar bebidas destiladas, né, com o metanol, que tem um sabor semelhante, por mais que diga-se que é mais amargo, eu não sei, nunca provei, mas é semelhante ao álcool, você consegue adulterar bebidas destiladas. E aí, então, isso vem de bastante tempo, né? E, na época, em Nova York, chegou a matar milhares de pessoas. Foi um negócio, assim, realmente muito intenso e muito significativo, né? E depois você tem histórias em Cuba, em 2013, se eu não me engano, tá? No Irã, recentemente, com a história do fato de que chegou uma época na pandemia, não sei se vocês vão lembrar disso, eu realmente não lembrava, eu fui dar uma olhadinha, mas que falava-se que se você tomasse álcool, você estava livre do vírus, da Covid. Não isso não. Pois é, não lembro também disso. Eu não lembro disso, não. E aí, o que acontece nesses países do Oriente Médio? Estive recentemente em Dubai. Você não consegue beber facilmente, né? Inclusive, pela própria religião, você não bebe, né? Então, eles acabaram tentando do mesmo jeito, né? Você pensa aí, produção clandestina de bebidas, para poder se livrar da Covid também. Acabou fazendo com metanol e tendo intoxicações. Então, é uma história longa.
E o que acontece é que, realmente, assim, se a gente vai olhar a estrutura do etanol e do metanol, são muito parecidas, mas você tem ali um carbono a mais, né, um carbono a menos, e é interessante como que o metabolismo é completamente diferente, e aí você consegue, então, dentro do próprio organismo, fazer uma metabolização que forma o ácido fórmico, e o ácido fórmico causa aí não só uma alteração no nervo óptico, vai direto no nervo óptico, que aí a gente pode falar um pouquinho sobre o processo visual para entender o que é o nervo óptico, por que isso é tão grave, e aí causa ali problemas celulares metabólicos nas células do nervo óptico e acaba acabando fazendo uma atrofia do nervo óptico. Isso, então, causa uma cegueira irreversível. Cara, irreversível. Irreversível. Você só pode prevenir. Por exemplo, qualquer doença no nervo óptico, quando você tem uma perda, você só pode prevenir. Você não tem regeneração, né, de nervo, você não tem regeneração do sistema nervoso central. Né? Você tem até uma neuroplasticidade, mas não tem regeneração. Então, se você tem ali uma quebra, uma alteração, uma morte celular, justamente na passagem, né? Porque como é que é feita a visão? A gente tem um monte de lente na frente, córnea, né, cristalino, tudo isso, tudo que tem na frente do olho é feito para focar a imagem, né, como se fosse um projetor, na retina. E aí, essa imagem focada na retina, ela vai fazer um processo, né, pelas células fotorreceptoras na retina que vão transformar esse estímulo luminoso em estímulo nervoso. E aí esse estímulo nervoso vai por fios que entram num buraco. Esses fios entram nesse buraco que forma o nervo óptico. São os axônios, né, na verdade, mas são fios que chegam para levar isso. Então, se você tem um corte ali, uma alteração no nervo óptico, não leva mais. Então não adianta, a retina pode processar o que for, claro que depois isso vai formar também uma atrofia retiniana, mas ela pode processar ali, mas se não estiver mandando para o nosso córtex cerebral, que é lá atrás, lá no occipital, área 17 e 18, se você não manda isso para lá, você não vê. Não interessa o que acontece antes, pode focar a imagem certinha, mas não passa. E aí não regenera isso. Então é muito grave essa intoxicação, é muito grave o que ela causa, né? Todas as doenças do nervo óptico, que é a mais prevalente que a gente tem, a gente pode conversar depois, é o glaucoma, né? Você tem essa pretensão de prevenir, porque melhorar não tem. E a prevenção numa intoxicação por metanol, ela passa por informação, claro, nesse momento, poxa, evitem beber, aquela situação toda que a gente já conversou, que eu postei, muitos médicos estão postando, acho que todo mundo está ciente disso, né? Eu mesmo tive esse final de semana numa festa que, assim, você via que ninguém ia no open bar. Nem beber, né? Exatamente. Eu soube de um casamento de amigo agora, na verdade, de amigo do meu personal. Hoje estava na academia de manhã cedo e ele falou, ele anunciou na festa, achei interessantíssimo, que ele contratou um laboratório. Todas as garrafas abertas foram analisadas, que tem, isso é fácil, tá? Relativamente fácil para um laboratório, só que não tem kit no Mercado Livre, né? Não é, daqui a pouco acho que vai ter, é bem capaz. Que você pinga ali e vê, dependendo da cor, tem ou não o metanol. Então ele contratou para o aniversário, para o casamento, e aí beberam. Mas é uma coisa que, essa é a prevenção, ou bebeu, principalmente bebidas destiladas, né? Porque está se suspeitando somente de adulteração intencional. Bebeu alguma coisa, sentiu no dia seguinte, turvação visual, confusão mental, né? É claro, náusea, vômito, isso pode ser uma ressaca. Mas assim, confusão séria, com turvação visual, é correr para a emergência. Porque aí você pode sim competir com os receptores de metanol fazendo etanol a 100%. Tem outras substâncias também que você pode fazer. E curar essa acidose metabólica que é feita pelo ácido fórmico, que é o que mata. É importante essa sua informação aqui, né? Porque trazer esse assunto que está super em alta, né? Está acontecendo, né? Deve estar acontecendo em vários lugares, mas está ali bem focado ali em São Paulo, né? Dessa alteração toda. Ou seja, prestar atenção, gente, que a bebida, o etanol, né? O metanol faz mal em diversos aspectos do nosso organismo. Qualquer tipo de álcool, inclusive. Até o álcool normal vai fazer mal, né? Inflama e faz um monte de problemas no nosso organismo. Mas trazer, porque é um foco, você pode perder a sua visão por causa disso. Então, trazer essa informação que você trouxe agora... Não, exatamente, pode morrer, né? Enfim, tem 355 problemas que pode trazer, mas perder a visão por causa disso. Trazer essa informação que, teoricamente, você tomou ali uma bebida adulterada, acho que você pode até repetir, para o pessoal ficar bem esperto e atento no que você acabou de falar. Tomou, começou a sentir
busque a emergência, mas, assim, todos os médicos da emergência, uma emergência oftalmológica, né? Pode ser emergência geral, porque, na Emergência verdade, geral. eu não diria nem emergência oftalmológica, tá? Porque essa abordagem da intoxicação, ela não é feita pelo oftalmologista. É sistêmico. Você não vai chegar num oftalmologista e falar, estou intoxicado pelo metanol. Se chega para mim, um paciente com esses sintomas, eu vou mandar ele para emergência geral. Então, isso é até interessante. Muito boa a tua pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque você já sabe. A gente, inclusive, está falando aqui, né, levando a informação de alterações visuais devido ao metanol, de bebida adulterada. Altera a visão, a primeira pessoa a primeira coisa que eu afirmei vai para o oftalmo. Imagina, exatamente, isso é interessantíssimo. E quem vai resolver isso é na emergência clínica. É real na emergência clínica, um hospital que você vai ter ali ou antídoto, vai trabalhar na acidose metabólica, né? Porque o oftalmo, a gente não está preparado para isso, né? A gente não está, a gente está no consultório, está numa emergência, né? Vendo mais parte oftalmo, é interessante. O que seria esse antídoto? O que seria o tratamento? Pois em relação ao tratamento, você tem compostos que eu não sei quais são, tá? Eu não sei mesmo quais são os compostos que são feitos, mas eu sei desse etanol a 100% para justamente competir com os receptores, tá? Isso é feito em emergência, como eu disse, não é por oftalmologista. Tem antídoto, tá? E eu estava até vendo, na verdade isso eu li, não foi nem estudando para ver isso, para ver esse assunto, estava vendo que o governo está indo atrás de antídoto, né, para entender, para ver se consegue ter mais disponível isso. Mas... Agora, uma coisa que a gente falou antes de começar aqui, né? Essa adulteração sempre existiu, né? Infelizmente. O que é esse boom aqui agora? Entende? É porque é estranho, né? E com tantas alterações, assim, muito graves, né? Tem várias vertentes. Hoje em dia tudo se sabe, mídia para tudo quanto é lado, né? Porque teve até pacientes que faleceram, né? Então, talvez isso sempre existiu e também não foi tão veiculado com tanta informação como a gente tem, ou não sei. Porque... Existe dose também, quantidade de dose? Isso tem. Existe uma quantidade de metanol que é aceitável em qualquer processo de fermentação, tá? Isso, como eu disse, eu não sou especialista em intoxicação, claro. Mas eu tenho lido sobre isso porque muita gente tem perguntado. Sim, lógico. Até mesmo porque um dos focos é a visão. Exatamente, é a visão. E aí parece que a pectina no vinho, tá? Que aí tem a ver com uma parte da uva, a pectina pode gerar uma quantidade aceitável de metanol. Tá? E que não tem problema. Então, existe uma regulamentação da quantidade de metanol. Isso eu não sei dizer se é assim, se precisa ser zero, mas assim, tem ali no processo uma parte natural de fazer o metanol. E tem também, e isso é interessante que eu fui vendo e fui aprendendo também com pessoas que comentavam no post, né? Eu ia atrás das informações que você tem também uma possibilidade que estão pensando aí, que o metanol é muito utilizado para adulterar combustível. Tá? E isso o pessoal fala que é adulteração, mas aí tudo bem, né? Vai acabar com o carro, tá tudo certo. Não é a sua saúde. E parece que teve alguma operação que acabou que parou com essa adulteração, então o pessoal está dizendo, poxa, então ficou metanol sem ter muito o que fazer, eu estou aqui completamente especulando, só trazendo aqui para a gente bater papo, tá? Que falou que não tem como vir para cá, vamos adulterar bebida. Então, talvez por isso, e aí pessoas que não estão acostumadas. Isso é um ponto interessante, porque eu até fiz um post que é um pouco polêmico, para mim, tá? Mas isso é uma opinião, eu acho que a gente está aqui até para trocar opiniões, né? A minha opinião é que não foi um negócio terrorista, eu quero matar a gente. Foi um negócio para ganhar dinheiro. Sim, né? Foi um negócio para ganhar dinheiro. E que perderam a mão. E talvez você tenha aí pessoas, caramba, olha besteira, claro que eu não tô, ganância também é um pecado brabo, capital e assim, e desvia completamente o caráter do ser humano, não tô aqui batendo palma para isso, mas eu acho que é diferente da psicopatia, né, de você pensar num ataque terrorista para matar a gente e para cegar a gente, eu acho que não vejo muita vantagem, mas existem psicopatas também, né, mas é mais por esse ponto, então tem muita investigação rolando, muita gente, né, investigando isso, aí, principalmente em São Paulo. Agora, que sempre existiu bebida adulterada, sempre. Sempre isso aí. É mais comum bebida, o destilado. Exato. E aí, sim, é por causa do valor até da bebida, né?
É barato, né? Quando você adultera, fica muito mais o barato. pessoal vai adulterar, sei lá, cerveja com metanol, né? Perfeito, para que adulterar cerveja, né? Não, e até o seguinte, pensa no sabor também, né? Por exemplo, vai adulterar um vinho com metanol. Você altera muito. Cara, você vai alterar joga muito. vodka no vinho aí, dilui, vê se você vai tomar, você vai falar... né? Então, agora, né? Tomar cuidado com certas bebidas, né? Eu acho que sim, principalmente essas coisas de noitada, que é ali que deve estar muita coisa ali dentro. Sim. E as pessoas ficarem atentas. Recomendação, doutor João, para as pessoas em relação a esse momento com essas bebidas? Bom, minha recomendação, por mais que assim seja um pouquinho mais... Se puder parar de beber, é ótimo, né? Sim. Sempre bom, até porque o álcool não faz nada bem. Nada bem. Mas eu entendo, né, que existem momentos sociais que você quer beber. Eu, particularmente, iria para o caminho das bebidas fermentadas, né? Álcool, vinho e cerveja, né? Cerveja, principalmente de empresas que você conheça, né? De empresas que você conheça. Uma bebida de marca, uma vinícola conhecida, né? Eu acho que nesse ponto, acho interessante a gente se organizar nesse momento para evitar, né, essa possibilidade disso ter sido distribuído lá atrás e tá rolando aí ainda. Ah, não chegou no Rio. Sim, e se chegar? É um lote. Entendeu? Fizeram 10 garrafinhas. Exatamente. Exato. E aí eu acho que o que mais me assusta nessa situação é a nossa incapacidade de, por exemplo, você pede um drink. Você sabe que você... Por exemplo, se alguém te oferecer uma garrafa de vodka aqui, uma Viborova por R$12, você vai saber que aquilo ali tá errado. Mas você não sabe o dono do estabelecimento, né? Então, pedir um drink, o drink vem no copo. Isso dá um pouco de receio, né? Você fica ali, nossa, eu tô realmente na mão das pessoas. Então, tem que ser pessoas assim que você conheça, assim, eu acho que cada vez mais eu estou chegando a essas conclusões também em relação a tudo na vida, né? Todos os serviços, você precisa conhecer o médico, ter o médico indicado, saber, né, como é importante. Exatamente. E hoje nós estamos trazendo alguns assuntos, né, bem na mídia, e outro que eu gostaria de conversar com você, que é obviamente que a gente sabe que são medicações muito novas, que são os análogos de GLP-1, né? Para quem está ouvindo a gente, são aquelas canetinhas emagrecedoras. E tem seu uso, tem suas indicações, só que como tudo, também toma uma proporção que hoje em dia vira papo de academia, papo de um restaurante. Se tem 10 mulheres na mesa, as 10 estão tomando, né, os análogos de GLP-1. Eles não vieram com esse intuito, apesar do que estão sendo usados, né? Está esgotado em todas as farmácias praticamente. Se você quiser lá chegar a usar a Tirzepatida, que é o Mounjaro, está super esgotado de 2,5, só tem a de 5 miligramas, e aí depois já esgotou tudo de novo, mesmo com receita médica. E aí, passar que existem indicações, é uma droga muito boa, não somente para a perda de peso, né? Diminui componentes inflamatórios, tem todo um contexto ali associado aos benefícios da medicação. Só que, como toda medicação nova, existem os efeitos colaterais, e que talvez a gente só vá saber com muitos e muitos anos lá na frente, como tudo que é novo. Só que por que a sua presença aqui é importante? Por causa das alterações visuais que muitos estudos estão trazendo, né, que também são recentes, que também são novos, que também não tem como você explicar a fisiopatologia, não tem como você explicar o porquê está acontecendo, até mesmo porque tem vários viés ali envolvidos. Mas eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma medicação nova, é uma medicação que está sendo usada à torta e à direito, né? Tem uma indicação realmente para uma obesidade, porém está usando para perder 1 quilo, 2 quilos, né, para dar uma secadinha. Exatamente. E aí os problemas talvez vão acontecer numa maior proporção do que aconteceria se fosse realmente usado somente pelas indicações passíveis, né, da medicação. Até porque as pessoas estão atrás de atalho hoje. Então, Sim. assim, ninguém quer mudar o estilo de vida, quer usar uma boa medicação, como a Vanessa falou, mas eles não querem treinar, não querem melhorar a alimentação, e aí acabam perdendo músculo, e aí quando volta, engorda 3 vezes mais. Não, pensando que assim, elas também não existe medicamento milagroso, né? Porque tá tomando Tirzepatida, tá tomando qualquer outro semaglutida, qualquer outro análogo de GLP-1 que você vai emagrecer e
e ponto final. Porque primeiro que a dose da tirzepatida para emagrecimento que a gente tem nos estudos é com 15 miligramas, que nem no Brasil a gente tem, por exemplo, que são ali 23% do peso corporal, né? A gente nem tem essa dosagem, a gente só tem 2,5 e 5 miligramas. E fora isso, tem que malhar, tem que comer, não adianta ficar tomando, sentado no sofá, comendo pipoca, comendo hambúrguer, achando que vai emagrecer, que também é um grande pensamento errado. Mas, de toda forma, eu queria saber desses efeitos colaterais oftalmológicos, né? Por isso que eu te trouxe aqui para a gente entender um pouquinho mais ou conversar sobre isso. Não é para alarmar, até mesmo porque tem vários viés, mas eu acho que as pessoas também têm que entender que com pouco tempo já tem estudo dizendo que tem alguns comprometimentos. Então, imagina isso a longo prazo. Simplesmente porque eu quero dar uma secadinha e perder 1 quilo, 2 quilos, será que talvez assim, eu ter uma alteração visual vai valer a pena por isso? Entendeu? Exato. Então, traz isso pra gente, João, por favor. É muito bom a gente conversar sobre isso, porque realmente eu vejo em vários lugares pessoas, inclusive não profissionais de saúde, indicando, olha, olha como é que eu fiquei, olha como é que eu tô, tá ótimo, eu não tô bebendo mais, eu não tô comendo mais, eu tô ótimo, tô emagrecendo. E isso realmente é preocupante, né? Quando a gente tem essa medicação, que é ótimo, que nem você falou, né? Eu vejo que, por exemplo, tem o João Marcelo falando outro dia no post dele sobre... Ele é patologista, né, o João Marcelo? E ele falando que é maravilhoso para esteatose, é incrível, exatamente. Mas, assim, tem várias vantagens, mas é isso. Poxa, será que precisa? Uma vez eu vi um post de um colega oftalmologista, o José Alexandre Pereira, que ele falou assim, eu vou te dar uma dica aqui se você usa ou não esses análogos. Você é obeso? Você é diabético? Não, então não usa. É bom, resumiu bem, né, cara? Então, exatamente. Foi ótimo. Se você não é obeso, não é diabético, não use. E se for, conversa com o seu médico para ver se você tem indicação. Achei ótimo, achei rápido e, sabe, é isso. Porque as pessoas estão usando realmente para secar. E aí vem esse alerta, que realmente tem alguns estudos mostrando que aumenta consideravelmente a quantidade de pacientes, a prevalência de neuropatia óptica isquêmica não arterítica, anterior não arterítica. Agora, traduzindo para a gente aqui, o que seria? Que é uma neuropatia, uma doença do nervo óptico, que nem a gente vinha dizendo, isquêmica, né, como se fosse um infarto da cabeça do nervo óptico, sem associação com a arterite temporal. Porque a gente tem tipos de neuropatia óptica isquêmica, dentre elas uma é associada à arterite temporal, né, arterite de grandes vasos, em que você precisa rapidamente iniciar anti-inflamatório, corticoide, para preservar o outro olho. Como eu disse, tudo que é no nervo óptico é muito complicado, né? Então, você pode aí ter uma arterite, uma neuropatia óptica arterítica, né, com a baixa de visão. Normalmente, o que isso vai dar, né? Até os sintomas disso. Uma alteração altitudinal do campo visual. Você perde metade do campo de visão, em cima ou embaixo, tá? Uma alteração altitudinal do campo de visão. E aí você vai no oftalmologista, existem sinais, se você tem aí claudicação, aí sinais de arterite temporal, né, aquela dor, tá? Você fazendo corticoide em alta dose, você preserva o outro olho. Então, muito importante, né, esse caso. Mas nesse caso é não arterítica, é sem inflamação, é um infarto mesmo do nervo óptico. Isso tem acontecido com maior prevalência em usuários nos estudos da semaglutida. Né, se não me engano é o Wegovy e o Ozempic, exatamente. Então, nesses dois você tem esse aumento. Mas você ainda não tem... É porque a tirzepatida chegou no Brasil em maio. Exatamente. E os últimos estavam sendo estudados ainda há 3 anos, né? Então é uma coisa super nova. Ainda mais é nova do que a semaglutida. Exatamente. E aí você não tinha grandes trabalhos, tá? Os estudos pivotais aí para a liberação da droga não mostravam isso. Você tem realmente equivalência, né? Não é estatisticamente significativa a diferença. Mas agora parece que teve um estudo aí com um N bem grande, tá, na China, se eu não me engano, que mostrou esse aumento. Então, o que eu acho mais importante para a pessoa que vai usar? Primeiro, se não for necessário, não use. Não use para secar, não use porque eu vou ficar mais magrinho. Cara, vamos focar e aos pouquinhos mudar esses hábitos e chegar nesse resultado ou chegar onde for possível, né? Agora, um ponto importante oftalmológico que eu acho que soma muito aqui para quem está vendo o podcast, que é o seguinte, você tem condições numa consulta oftalmológica com exames complementares específicos de descobrir se você já tem alguma predisposição à neuropatia óptica isquêmica anterior, não arterítica. Tá? Exemplo, drusas de nervo óptico.
Eu vinha falando mais cedo sobre a função ali do nervo óptico. Os fios passam num buraco. Se esse buraco é pequenininho, tem uma condição chamada crowded disc, justamente um disco cheio. Imagina que os fios estão entrando, mas ele é todo cheio. Crowded disc é um fator predisponente. Aumento da pressão intraocular é um fator predisponente. Então, legal. O ponto é, não use. Mas é claro que vai ter gente que vai estar vendo esse podcast. A gente precisa alertar a pessoa que está usando também. Não, mas eu vou correr esse risco. Tá certo. Vai correr o risco? Faz uma consulta e vê se você tem algum fator a mais de risco. Perfeito. Porque se você tem uma drusa de nervo óptico, você talvez repense melhor. Pô, caramba, eu já tenho a drusa. Já é um fator de risco. Pô, eu vou usar agora uma semaglutida? Tem necessidade mesmo? Porque aí, cara, você já está somando outro fator. Quanto mais fatores de risco, né, você vai chegando mais perto de fazer um quadro desse. Então esse é um ponto que assim, um ACT, uma tomografia de coerência óptica, que é um exame que a gente tem no consultório, tá? Assim, não é todo oftalmologista eu tenho no consultório porque eu sou especialista em retina, então acaba que a gente tem, mas você consegue ver aí com luz, que é um exame completamente inócuo, é um exame que você só vai jogar luz, é uma tomografia, muito paciente acha que tem radiação, né? Mas é um aparelho aqui desse tamanho. Tá? Que é luz que vai fazer corte que você vê quase que histologicamente, tanto o nervo óptico quanto a parte central da retina, mácula, e pode ver outras áreas também. Mas o nervo você consegue dizer se tem drusa, se tem um crowded disc, né? Se você tem... E claro, vai medir a pressão na consulta oftalmológica completa. Então, mais um motivo aí para fazer uma consulta oftalmológica completa aí que pode preservar a visão. Né? Nossa, essa dica sensacional, aqui... né? É importante valeu. falar porque tudo hoje é polarizado. Né? É. E aí agora é tudo lado A, lado B, né? E aí começa a falar mal da droga e todo mundo também acaba usando sem indicação, né? Então é sensacional você falar isso. Então você indica mesmo as pessoas que tem indicação legal de usar com seu médico, fazer esses exames de prevenção, né? É, tanto as pessoas que têm indicação, quanto as que, por mais que ouçam, continuem usando, porque existe essa população, né? Essa pessoa que vê aqui o podcast vai falar, não, mas eu preciso ficar sequinho. Tá bom, legal. Faz o exame. Faz o exame. Faz o exame. Eu não vou te convencer, a gente não vai mudar ninguém. Exatamente. Sim. Mas talvez, indo por esse caminho, talvez eu você consiga olhando chegar. ali, né? Exatamente. Perfeito. E isso entender que é foi tudo ótimo. muito novo. A realidade é essa, né? Não, muito novo e mascarado, que foi aquilo que a gente conversou, né? A maioria das pessoas que usam também, às vezes, são obesos, diabéticos, hipertensos, que já Exato. tem comorbidade, já tem um foco ali, um órgão-alvo, que é o próprio olho, né? Que é a própria visão ali já envolvida Exato, em uma todo o alteração processo vascular. metabólico, né? Então, mas só que isso não joga esse problema para baixo, né? Então, a gente vale a pena, com certeza, fazer essa A parte. ideia é com que informar, você... né? Vou dizer, Não, isso aqui que ele falou agora, pra mim, fez todo sentido agora, né? Porque é uma coisa completamente nova. Então, a gente daqui a pouco vai começar a saber tudo que vai trazer de problema. Então, a gente já sabe que pode trazer problemas oftalmológicos. Foi o que você falou. O ideal é usar por indicação, mas você tá ouvindo a gente e abstraiu e quer continuar fazendo o que você tá fazendo, faz um examezinho. vai no oftalmo, conversa que você ouviu isso, olha, eu tô vendo que pode dar um problema. E é só pra você também documentar, ele leva a cegueira também? Sim. Pode levar, né? Sim, exato. Você pode levar a perda completa da Da visão visão. naquele olho. Olha A isso, neuropatia- usar um Traumatizado por medicamento. causa do nervo óptico. Não, exatamente, mas Exatamente, você usar um medicamento para emagrecer e ficar cego. Exatamente. É exatamente. uma possibilidade, não estou dizendo que vai Não, acontecer, e- mas é uma possibilidade de um efeito colateral, seja ele por qual viés que for, que a gente não tem como saber ainda sobre a fisiopatologia. Isso vai demorar pra gente E ter uma vai resposta. demorar, Que vão chegar em estudo com porém, viés, já tá um monte de chegando. coisa. É, Já tá mas chegando. Então, assim, Exato. o alerta tem que estar aí, entendeu? Nem que seja para realmente, não, beleza, a quero prevenção continuar. é a melhor alerta. Ok, vou pagar para ver. Vai Prevenção. fazer pelo menos um exame antes para avaliar. Esses exames, essa avaliação dessas comorbidades prévias que facilitariam, né, essa complicação, é feita pela tomografia que você falou? Sim, num exame normal, você vai medir a pressão do olho, você vai olhar o nervo óptico, você vai conseguir ver se ele tem algum aspecto diferente. A tomografia, ela vai dar o veredito final. Assim, eu, particularmente, o paciente, quando diz que usa no meu consultório, eu indico tomografia. Aliás, eu acho um exame assim excelente, porque a gente consegue ver alterações que às vezes você não consegue ver no exame normal. Então, por exemplo, o paciente, a própria degeneração macular relacionada à idade, você pode ter sinais precoces. Então, é um exame que ele vai dar ali, é real o corte, como se fosse histológico, sem entrar no olho, só luz. Só pelo reflexo da luz, é uma coisa linda. Assim, eu sou apaixonado por isso. Então, A Luísa já fez. Fez isso. Ah.
A primeira vez que eu vi foi quando eu levei minha filha pequena, uma menorzinha pra fazer. Ela fez tomografia? Ela fez. Ela tava toda hora reclamando. Pô, deve ser do linda, olho ainda mais o olho dela que é azul, então olho olha aquilo ali, embaçado. fica aquela imagem Aí maravilhosa. indicaram pra fazer. Mas é lá eu nem dentro, é lá sabia. dentro. É lá dentro. Dilata a pupila, a parte azul vai toda embora. Aí a gente Não, eu nem vai- sabia que existia também essa tomografia de olho, assim, né, que é pequenininho, né? Você imagina, até a Sim, gente mesmo imagina sim, a tomografia. Caramba, pensando aqui, eu fico imaginando um paciente com glaucoma. E aí? Pois é, glaucoma é uma predisposição à neuropatia óptica. Na verdade, o glaucoma é uma neuropatia óptica. A definição de glaucoma, né, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, a definição é uma neuropatia óptica isquêmica, tá? Não, isquêmica, não, perdão, isso. Não, neuropatia óptica cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Muita gente define o glaucoma como aumento da pressão intraocular, tá? Então ela tem teorias tanto de gênese vascular como mecânica também pela própria pressão. Mas é uma alteração do nervo óptico cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. E para diagnóstico de glaucoma, o diagnóstico precoce é feito pela tomografia, que é o OCT, né? Só para falar o nome aqui, de repente a pessoa está assim, mas nunca fiz tomografia. É, OCT. A gente chama de OCT, porque é Optical Coherence Tomography, tomografia de coerência óptica. Tá? Então você vê exatamente como está o nervo óptico, né? Porque durante muito tempo o glaucoma foi tido como aumento da pressão intraocular. Aí depois foi tido como alteração no nervo óptico, neuropatia óptica, só que como aumento da escavação. Muita gente já deve ter ouvido isso, minha escavação é aumentada. Porque o que acontece no glaucoma? Você vai tendo ali um afinamento daqueles fios que eu falei no início. Os fios estão indo levar a visão, então você está tendo um afinamento dos fios. Imagina os fios que estão aqui na espessura do meu dedo, é o normal, e aí eles ficam na espessura de um espaguete. Então você vai deixar aquilo menorzinho. Então essa entrada aqui, ó, se eu estou entrando num buraco, eu tenho aqui a escavação, tá? Isso aqui. Isso é a escavação. Se eu estou afinando, eu aumento a escavação. Então você olhando o nervo óptico, você via ali um aumento dessa escavação e você fala, pô, é glaucoma. Só que com a tomografia, o que você consegue fazer? Você consegue medir a espessura do fio. Então, às vezes, você tem escavações grandes que, na verdade, nada mais são do que fios normais entrando em buracos grandes, que vai variar de pessoa para pessoa. A miopia, normalmente, tem uma escavação maior. Por quê? Porque o olho é maior, é mais esticado lá para trás. A miopia é quando a imagem foca antes da retina. A principal causa é o olho ser grande, lá para trás. Então, se ele é grandão, aumenta o buraco, entra os fios ali e de repente está tudo normal e você tem uma escavação grande. Então, a tomografia ela é fundamental para o diagnóstico de glaucoma e a avaliação precoce, que é quando, falei lá no início, todas as doenças do nervo óptico devem ser abordadas precocemente. Então, um OCT, você consegue ter diagnóstico precoce de glaucoma e começar a tratar agressivamente o principal fator de risco, que é o aumento da pressão intraocular. Mas a pressão é normal e eu tenho aqui alterações pelo glaucoma. Diminui mais ainda, porque a perfusão do nervo óptico, né, a chegada de sangue ali no nervo óptico, nutrientes, oxigênio, ela é feita justamente pela diferença da tua pressão arterial com a tua pressão do olho. Então, se você tem uma pressão normal, você diminui mais ainda, você melhora a perfusão. Mesmo que ela fique bem baixinha, você melhora a perfusão do nervo óptico. E olha que interessante, aí para jogar aqui, vocês são médicos. Se a pessoa trata hipertensão arterial, tem uma pressão alta no olho, e aí trata demais, e toma remedicação demais, e baixa demais a pressão arterial, principalmente à noite, de madrugada, você predispõe à evolução do glaucoma. Pressão baixa diminui a pressão de perfusão do nervo óptico. E aí você pode causar avanço do glaucoma por causa de hipertratamento de hipertensão arterial. Interessante essas coisas, como que a gente foca muito no aumento, né? A própria glicose, glicemia, como que a hipoglicemia faz mal, né? O que mata é a hipoglicemia, o que mata rápido, né? Então como que o equilíbrio é importante. E porque a gente associa muito glaucoma à dor, né? E aí você falou sobre precoce, mas o que seria esse exame de rotina? E aí que não se fala muito, né? Não se fala muito sobre exame de rotina oftalmológico. Né? Diferente da urologia, da mama, do câncer de mama, câncer de próstata. E aí, existe uma idade para a gente começar a fazer já esse exame de rotina? Perfeito, cara. E é interessantíssimo isso. Porque por mais que não se fale muito, é importantíssimo o exame oftalmológico pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem sentir nada.
Uma vez ao Isso ano. é importantíssimo. Talvez o oftalmologista vendo você, avaliando os possíveis riscos, ele vendo a primeira vez, ele diga, eu digo para alguns pacientes meus, eu nem costumo falar isso nas redes sociais, você vai ver que o que eu mais falo é, vá no oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem sentir nada. No seu médico oftalmologista de confiança. Por isso que eu acho que tem que ter um médico oftalmologista de confiança. Essa é a minha proposta única de valor, né, da parte da oftalmologia geral, né, que é ser de confiança. Eu dou meu telefone, disponibilidade, entendeu? Então, ir no oftalmologista regularmente é o que vai prevenir essa alteração. E é interessante que você falou, glaucoma, dor. Menor parte absoluta dos glaucomas tem dor, que é o glaucoma de ângulo fechado, glaucoma agudo. Glaucoma agudo dá dor. Só que o glaucoma agudo, olha que interessante, também eu costumo diagnosticar lá no consultório, muito comum. Ontem mesmo, tá, uma paciente foi, olhei, você vê uns sinais, você fala, olha, esse ângulo aqui parece fechado. Aí tem que fazer um exame chamado gonioscopia para olhar. Se for fechado, a gente previne esse glaucoma agudo. Às vezes eu recebo pacientes que falam assim, ah não, minha avó ficou cega, eu não sei porquê, ficou cega do nada, teve uma dor forte lá, ficou cega. Você vê uma predisposição a um fechamento angular. Então você, fazendo uma avaliação regular, pelo menos uma, você fazendo e olhando e vendo um sinal desses, você salva uma visão daqui a 20 anos. Né? Você vendo uma pressão um pouquinho aumentada, e a pressão ela pode aumentar. Tá? Às vezes você vai fazer um exame com 35 anos e está tudo bem, 36, e daqui a pouco começa a aumentar. Entendeu? E quando que é o ideal fazer a primeira consulta? A primeira consulta você faz já no teste do olhinho, né? Que é importantíssimo. Isso é uma triagem que é feita assim que o neném nasce, né? Que você vê o reflexo da retina. Que aí você vê se não tem uma catarata, se não tem aí tem retinoblastoma, algumas coisas que podem, né, te dar leucocoria. Mas nos primeiros 6 meses de vida a gente orienta fazer uma consulta completa, tá? Dilatar a pupila. Dentro do pelo menos no primeiro ano de vida. Tá, isso já é uma parte mais do oftalmopediatra. Essa não vai ser comigo e eu até vou te dizer. Tem lá as recomendações na Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu tenho posts sobre isso, mas eu confesso que eu estou em dúvida agora se nos primeiros 6 meses ou o primeiro ano. Tá? E depois, de acordo com a orientação dessa primeira consulta. Feita a primeira consulta, a gente pode dizer, ó, a próxima em 2 anos. Você atende criança também? Não atendo criança, mas temos oftalmopediatra lá no consultório também. Caramba, não sabia disso, não. Não, também Dentro não. de Zero, com um total de dilatação e 0 tudo. que fizemos com os nossos Nossa Senhora. Pois é. Um total de 0. Somos médicos e não Tá fizemos. vendo a importância do nosso podcast? Pois Então, ó, viu? encaminhe. Até pra gente, tá vendo? Presta atenção. A Luísa já foi, o Lucas ainda não foi. Tem 4 anos, ele ainda não foi. A Luísa já foi. Assim, a maioria das crianças, vamos ser bem sinceros, é aquela falta de informação. A maioria das crianças procura oftalmo quando? Entrou na escola, no fundamental. Exatamente. Para entrar no fundamental tem que ter avaliação oftalmológica. Antes disso, você não tem nenhuma queixa, nem aparece no oftalmo. E olha como essas informações são importantes. Não, e o teste do olhinho, se você tem, por exemplo, uma alteração periférica na retina, até o próprio retinoblastoma, se ele é inicial, que é quando realmente faz sentido tratar, você não vai ver. Né? Você vai ver o reflexo normal. Então, assim, nas minhas filhas, eu dilatei a pupila no primeiro ano e olhei. Entendeu? Fiz isso. E nelas eu dilato até hoje. Eu não atendo criança, mas assim, né? Acaba que, né? Tá em casa. Tá em casa, eu chego em casa, pinco colírio. Por que eu não atendo criança? É até interessante isso. Porque a consulta oftalmológica de criança, ela não é uma consulta igual a do adulto. Ela é uma consulta que ela requer alguns cuidados. Motilidade ocular requer alguns cuidados. E você tem ali, para o óculos, para grau, você precisa dilatar a pupila. Tá? Eu sempre dilato meus adultos. Tá? Eu sempre oriento, sempre indico. Dentro da minha consulta tem uma dilatação da pupila, até porque eu sou cirurgião de retina. Agora, a criança ela precisa dilatar e para a criança aquilo ali é uma tortura. Né? Porque aquilo arde. E eu não sou oftalmopediatra. Então, imagina o seguinte, eu vou dilato. Criança, torturei a criança. Plá. Aí eu vou lá, olho. Maioria das vezes, 90% da vezes, tá tudo normal. Se eu tiver alguma dúvida, o que eu vou fazer? Dá para oftalmopediatra. Aí o que vai acontecer de novo? Dilatar de novo. Outra tortura. Pô, 2 torturas. Aí eu falei, cara, não preciso. E nem é um foco meu. Eu sou cirurgião de retina, de catarata, não opero criança, não tenho experiência em operar. O olho é pequenininho, tá? O olho é diferente. Então não tem experiência. Então eu falei, cara, não faz sentido. Eu vou encaminhar para a melhor oftalmopediatra que eu conheço. E é isso. Eu quero ser fator de soma.
Entendeu? Não precisa ser tudo comigo. Eu acho que o médico às vezes peca um pouco Sim, nisso, né? sim. Não, eu faço tudo. Não. Eu faço o que eu faço muito bem. E vou encaminhar para quem faz muito bem o que ele faz muito bem. E você, a partir, desse teste de 6 meses, 1 ano, e aí é mandatório, você acha, assim, uma vez por ano, e aí Não, direto, ou não? Aí vai de acordo com a recomendação mesmo, da primeira. A primeira pode virar para você, de repente, e falar, ó, volta daqui a 2, 3 anos. Ótimo, excelente, é uma possibilidade. Tá, mas se, não fiz até hoje, o que eu faço? Faz agora, entendeu? Já marca, check-up. É uma coisa assim que, cara, é uma assimetria para mim. O valor que isso tem com o preço de uma consulta bem feita, né? É um negócio tão... Não, imagina, gente. Você tá falando sobre o olho que, assim, der zebra é complicado. Gente, a primeira coisa é essa, né? E outro ponto é você ter um diagnóstico precoce. Isso. E aí que você pode salvar um olho, né? Agora, antes de fazer o Pix, eu vou fazer minha consulta. Vai que você tá querendo. Eu quero saber, porque foi o que eu falei pra você. Eu fiz um descolamento de vítreo. Explica pra gente o que é. Muita Legal. gente, eu falei super isso nas redes, né? Porque eu acabo não usando muito óculos. Aí eu tô fazendo agora podcast com óculos, tava falando e expliquei um pouquinho. Até com um olhar mais transcendente do que aconteceu, né? Porque como eu te contei lá, foi no dia do meu aniversário, tava gravando um podcast, saí daqui, fui pra casa, tava ótimo, maravilhoso, ao mesmo tempo, daqui a pouco não tava. Mas, graças a Deus, é olhar o potezinho mais, né, cheio do que vazio. Foi isso. Mas é assim que se morre. É assim que você infarta, é um AVC, né? Porque foi literalmente isso. Isso eu meditei muito com o Diogo depois. Eu falei, caramba, eu tava ótima e minha visão borrou. Mas é assim, gente, se a gente tá ótimo e é assim que a gente tem um AVC, que a gente é atropelado, que tem alguma... Então, eu trouxe isso muito pra minha rede, assim, falando com os meus seguidores, o quanto a gente pode meditar isso de uma forma mais transcendente quando as coisas acontecem com a gente, né? Mas agora, voltando pro material, eu quero que você explique um pouquinho pra mim. O que aconteceu aqui em relação a esse descolamento de vítreo? O que é e por que acontece? Então, muito bom. Primeiro, adoro essa parte transcendental aí que você falou, acho... O máximo é isso. Tem uma frase de Marco Aurélio que eu adoro, que é: aceita os infortúnios da vida, pois que eles fazem parte do fio do seu destino. Exatamente. O que poderia ser mais necessário e adequado. É isso. O que aparece na nossa vida é o que é para aparecer. Sim. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Também Marco Aurélio. Então, eu curto muito isso. É isso. O que isso te traz, né? O que a vida está querendo me mostrar com isso? Talvez seja justamente olhar o copo, a parte cheia do copo, né? E... é isso, porque o que é o descolamento do vítreo? E talvez com essa explicação eu te mostre a parte cheia do copo, no seu caso. Porque o vítreo é um gel que preenche o olho. Tá? Então, quando a gente pensa no olho, a gente tem a parte da frente, com a córnea, a gente tem a íris, que é a cor do olho, logo atrás. Atrás da íris a gente tem o cristalino, já falei que a córnea e o cristalino são lentes. E lá atrás, né, eu estou botando o olho desse tamanho, tá, gente? Só para vocês entenderem. Lá atrás, a retina. Nesse intervalo aqui, na frente da íris, do cristalino ali, naquela parte da frente, tem água. É um líquido que é produzido a todo momento e drenado no ângulo. Por isso que quando fecha o ângulo, esse líquidozinho aqui não para de produzir. Essa parte, acho que foi o estagiário que fez. Porque não continua produzindo. E aí vai aumentando a pressão do olho. Tá? Atrás do cristalino tem o vítreo, que é um gel. Esse gel, ele nasce, quando a criança nasce, né, ele é duro, ele é um gel bem robusto e colado em toda a parede posterior. A retina é como se fosse um papel de parede. Então tá ali, colado. É isso que a gente faz. À medida que a vida vai passando, esse gel vai se liquefazendo, vai ficando mais líquido. Ele é 99%, 98% água, só que ele vai ficando mais líquido e aí ele vai começando a se soltar da retina. No paciente míope, tem um olho maior. Isso normalmente solta mais rápido. À medida que ele vai se soltando, ele vai fazendo o descolamento do vítreo. Pode ser um descolamento parcial, ele vai se soltando aos pouquinhos, primeiro ele se solta da parte do meio, assim, depois vai soltando dos vasos, depois da mácula, depois do nervo óptico. O último lugar que ele se solta é do nervo óptico, faz um anelzinho, é quando a pessoa normalmente nota as moscas volantes. Muita gente fala, eu vejo um negócio aqui passando do nada. Não, é esse que eu tô vendo. Exatamente. Tô vendo aqui, ó, mesmo... Exatamente. Uma cobrinha Uma aqui. cobra, pode ser o anel de Weiss, tá? Pode ser isso.
Eu não te examinei ainda, Então, mas... mas é o que eu ainda vou lá, né? É, Até agora, exatamente. quinta-feira, estarei lá. Exatamente. O último, né? Porque eu fui a vários. Ele falou que eu tô com esse anel de Weiss. Perfeito. Ele falou. Ótimo. Esse é o momento, ter um anel de Weiss é o momento, olha o parte cheio do copo, que todas as pessoas almejam chegar sem descolar a retina. Porque o que acontece nesse processo de descolamento do vítreo? O último lugar é o anel de Weiss, normalmente. Ele, se for muito aderido, tem pessoas que têm o gel muito aderido no papel de parede. E tem pessoas que têm o papel de parede com áreas de fragilidade. Na maioria das pessoas, o gel se solta do papel de parede que nem um post-it se solta de uma folha A4. Pegar um post-it e botar na folha A4, você pode puxar com a força que for, não vai rasgar a folha A4. Agora, tem pessoas que têm ele muito aderido. Então, é um esparadrapo, 3M, não micropore, puxado rápido. Pode rasgar a folha 4. Agora, tem gente que tem a retina mais frágil. Então, aí é um post-it soltando de um papel higiênico folha única. Que aí pode dar um rasguinho. Agora, tem gente que tem ele muito aderido, esparadrapo, no papel higiênico, numa fragilidade. Aí, bicho, quando soltar, vai rasgar. E aí é que entra o negócio. Quando você tem qualquer sintoma sugestivo de descolamento do vítreo, como você teve, mancha no campo de visão, surgiu mosca volante, flash de luz, o que é mais importante? Olhar a retina, que nem você já fez, isso é ótimo. Olhar a retina inteira e ver se tem algum rasgo. Se não tiver rasgo, tudo normal, vida normal. Vamos em frente, se sentir de novo, se aumentarem as mosquinhas, se sentir mais flashes do que você está vendo, volta para olhar de novo. Pode fazer ultrassom para ver se aquilo está puxando, como é que está a relação do gel com a retina, mas esse é o grande ponto, porque é nessa fase que mais acontecem os descolamentos de retina, porque você rasga o papel de parede e aí aquele líquido, aquele gel que está liquefeito vai entrando por trás da retina e soltando tudo. E a retina, ela, como eu disse, é um tecido extremamente específico e maravilhoso, que é, assim, obra divina, né, que transforma luz em estímulo nervoso, só que ela é nutrida pela parede. Quando ela está longe da parede, ela não está sendo bem nutrida. Então você precisa operar rápido para colocar a retina de volta no lugar da parede. O descolamento do vítreo vai acontecer na maioria das pessoas, em todo mundo, né? Quem sobreviver vai ter descolamento do vítreo, assim como quem sobreviver vai ter catarata, mas você ali, vendo que está tudo normal, ótimo, vida normal. Quais são os sinais de alerta, assim, de emergência, vamos dizer assim? Flash cara? de luz. Começou a ver flash de luz, isso é emergência oftalmológica. Mas você teve um borrão vermelho, não foi? Eu tive, mas flash de luz tá aqui, ó. Flash de luz é muito importante. É como se você estivesse alguém tirando uma foto com flash do seu lado e não tem, e você não está vendo. Isso é a onda mecânica. Aquelas células que mandam aquelas imagens, que mandam, na verdade, aquele estímulo nervoso que você vê como luz, essas células, quando são beliscadas, elas mandam todos os estímulos possíveis. Como se você desse um peteleco nela. E todos os estímulos possíveis, qual é a cor? Branca. A junção de todas as cores em relação ao comprimento de onda dá o branco. Então você vê um flash branco, um negócio Mas o branco. flash que eu vejo não é branco. Não é branco, amarelo. é amarelo. Um amarelo fluorescente, as pessoas falam isso amarelo. também. Mas isso quer dizer que, por exemplo, não descolou total da minha retina, será? O gel ainda deve estar puxando, tá? Mas existem áreas que ele vai ficar puxando ali, entendeu? E daqui a pouco solta, tá? Normalmente, quando solta o anel de Weiss, a gente fica mais tranquilo, tá? Quer dizer que o gel todo já soltou, mas tem a periferia, porque tem uma área que ele não vai soltar, que é a hora serrata, que é justamente por onde a gente entra para fazer uma cirurgia dentro do olho. Porque se eu entro por qualquer outro lugar, eu puxo o gel do olho e ele pode puxar a retina. Mas se eu entro pela hora serrata, ele não vai soltar. Ele é a mesma estrutura. A hora serrata é a área em volta aqui, que é a pars plana, é uma parte do corpo ciliar. Por isso que chama vitrectomia via pars plana. Você entra ali. Então, na periferia, às vezes fica ainda um pouquinho preso, principalmente se tiver ali uma areazinha, de repente você fez um descolamento que pode ter pego um vasinho, entendeu? Se você começou a ver tudo vermelho, isso é uma possibilidade. Pegou ali um vasinho. Entendeu? Se você começou a ver muito ao mesmo tempo, tá? Esse é outro sinal de alerta. Começou a ver muita mosca, pode ser um sangramento. Começou a ver flash, pode ser o vítreo puxando. Manchas no campo de visão, lençol, aí pode ser o próprio descolamento de retina. Se começar a ver um lençol, é rápido. Tem que ser operado rapidamente. O que é o lençol? Como se fosse um lençol no seu campo de visão, entrou aqui e fica mexendo.
tá? Um lençol mesmo, uma membrana. As pessoas relatam assim, né? Eu nunca senti, mas eu tenho muitos pacientes que descolam a retina, eu sou cirurgião de retina. Então, é como se fosse no seu campo de visão você vê um pano vindo assim, tá? Normalmente a retina de baixo vê o que está em cima, a retina de cima vê o que está embaixo. Você, como você está vendo desse lado que você falou, provavelmente tem que olhar o outro lado e ver o que está acontecendo nesse lado. Quais são as principais outras causas, né, de lesão de retina? Aí você tem muitas. Você tem, pelo próprio descolamento do vítreo, a lesão de retina mais comum que a gente tem é o descolamento de retina com, assim, se você pensar em lesão realmente que precisa de tratamento, né? Você tem alterações retinianas periféricas que você tem aí, tem diversas degenerações retinianas, tem degenerações pigmentares retinianas, você tem alterações em treliça que podem predispor ao descolamento de retina, mas alteração cirúrgica você tem descolamento de retina e principalmente quando a gente tem uma população, né, muito diabético, as alterações pelo diabetes, né, muitas vezes você vai gerar indicações cirúrgicas também. Agora você tem outras alterações, por exemplo, pelo próprio gel se soltando, pode se soltar da parte central da visão e puxar um pedacinho da parte central, que é o buraco de mácula, que é comum. Você, quando solta o gel também, você pode fazer microlesões que não são perceptíveis, mas que fazem uma migração de células, das células de Miller, que são células estruturais da retina, elas podem migrar e formar uma membrana epirretiniana, que também é uma doença cirúrgica, que a gente tira essa membrana quando necessário. Então você tem diversas. Agora a retinopatia diabética, as retinopatias vasculares, né? A retinopatia hipertensiva é muito comum, né? Porque tem muito prevalente hipertensão arterial, mas não costumam, quando bem controlada, causar baixa de visão. Agora, quando mal controlado... Mas tem uma idade, assim, mais ou menos, que geralmente ocorre o descolamento da retina? Sim, nessa época do descolamento de vítreo, esse tipo de descolamento que eu estou chamando, chama-se descolamento regmatogênico, tá? Que é causado por uma ruptura, com essa fisiopatogenia que eu expliquei. Agora, você tem os descolamentos tracionais, tá? Você tem os descolamentos serosos. O tracional é mais comum no diabetes. As áreas que o vítreo é muito mais aderido nessas alterações metabólicas do diabetes. Então você cria ali novos vasos justamente para tentar compensar a falta de nutrição da retina devido a toda a alteração de viscosidade sanguínea no diabetes. Então você cria esses novos vasos tracionam o vítreo, ele traciona os vasos e traciona a retina junto, descola a retina. Senhor. Tá? Então isso, o diabetes, assim, sendo bem, resumindo bem, né, as alterações do diabetes. E você tem os descolamentos inflamatórios, descolamentos exudativos, descolamentos por alteração de barreira hematorretiniana. Tá? Então você tem, por exemplo, uma condição chamada de corioretinopatia serosa central, que é relacionada ao estresse e aos picos de cortisol, que pode ali soltar a retina da parte macular. E isso aí é autolimitado. Autolimitado, volta. Não precisa operar. Tá? Você tem alguns tratamentos possíveis, etc., mas muito relacionado ao estresse, você vê. O estresse pode descolar a retina. O estresse Então, que hoje muitas pessoas vêm vivendo demais isso, né? Pois então, é, acho que provavelmente é algo que vem aumentando, Com né? certeza, e vem aumentando principalmente nas mulheres. Antigamente era uma doença de homem, corioretinopatia serosa central, principalmente motoristas de ônibus. Você tinha isso classicamente. Hoje você tem as mulheres ultrapassando os homens na corioretinopatia serosa central. Mercado de trabalho, estresse, mãe, né? Total. Essa pressão toda que eu digo na mulher do século XXI. Exatamente. Mas a maioria dos casos de descolamento de retina são cirúrgicos. Era uma pergunta que você fazia também. Sim, sim. Não é tão comum a corioretinopatia serosa central como os descolamentos regmatogênicos da retina. A prevalência 0,1% da população, né? Então tem descolamento. Eu teria que dar uma checada nesse. Eu sei 0,1, 0,01, tá? Mas eu sei que o míope tem 10 vezes mais chance. É isso aí. É 0,01%, 0,01% e o míope é 0,1%. Então, entendeu? além de eu ter mais chance, Porque, assim, esse descolamento aqui do vítreo, ele aconteceria mais velha, né? Tudo bem? Que já... Normalmente sim. Normalmente né? 50, Então, foi 48, 50 anos da minha miopia. da miopia. Mas aí, só pela minha miopia também, eu teria o risco maior de descolamento da retina. Se você tiver lesões periféricas retinianas. Tá. Porque Mas o míope tem mais... só por ser míope, não tem maior risco
Tem, mas existem vieses de confusão que a gente não consegue mensurar. Porque o míope descola mais a retina, mas eu, por exemplo, não consigo dizer se a população míope sem lesões periféricas descola mais a retina. Entendi. Tá? Eu não sei esse dado. Mas o míope tem mais lesões periféricas justamente pela retina, pelo olho ser maior. É como se a retina fosse esticada. Sim. Então você tem ali áreas de estria da retina que podem, quando solta o vítreo, fazer um rasgo. Entendi. Bom, você é especialista em retina, né? Eu queria entender como é que acho que é legal você explicar a parte cirúrgica. Então, a cirurgia de retina é uma coisa linda, né? Foi o que eu me apaixonei, assim, na residência, é uma coisa incrível, realmente. E o que acontece? Você vai lá atrás mesmo, no olho, e você normalmente começa, né? Isso é a cirurgia atual, né? Até 1970 isso não existia. Até 1970, se você descolava a retina, tinha uma cirurgia que a gente ainda usa, tá? Que é você passar uma faixa em volta do olho. Imagina assim, a retina se soltou. Então o papel de parede soltou da parede. O que você faz? Você aperta a casa. Caraca! E aí Uma faz fita. aquilo chegar a diminuir a tração vítrea e consegue colar. É lindo, tá? Quando tem boa indicação em paciente jovem, é incrível. Cirurgia que eu adoro. Por quê? Porque não predispõe a catarata. Não acelera a catarata e resolve. Tá? Eu tenho alguns casos que eu gosto muito. Mas aí em 1970, como sempre, alguém maluco, né, começou a mexer no vítreo, que é o Mack Hammer. O cara começou a mexer no vítreo, todo mundo achava ele maluco, e aí ele conseguiu fazer a vitrectomia, que começou com instrumentos mais grossos, assim, a gente está falando de coisa de 16 gauge, de 18 gauge, não sei exatamente, mas hoje a gente faz uma vitrectomia com 23, 25 gauge, é bem fininho. Então você entra com uma irrigação, você entra com uma iluminação e com o vitreófago, que vai comendo ali, tipo Pac-Man, vai comendo o vítreo. Todas as cirurgias Como fossem 3 punções, é isso? Isso, 3 funções. Uma fica porque você vai tirar o vítreo. Você vai ficar puxando ali o vítreo. Quando você puxa por pressão negativa, entra. Hoje em dia você tem os aparelhos já com regulagem de pressão bem específico. Mas você precisa entrar alguma coisa, senão o olho vai ficar murcho. Então entra uma irrigação. Você vai tirando e você precisa ver. E você vê pela pupila dilatada. Então você vê ali atrás, né, e vai fazendo ali. Você tira o vítreo, por exemplo, descolamento de retina. A retina está solta ali e presa em parte no vítreo. Aí eu vou, tiro o vítreo é um gel, como se fosse uma clara de ovo, né? Tem nervoso de olho, deve estar já torcendo o dedo aqui. Como é que estão os pés? Então é chato, né? Quando eu falo isso, eu falo, ai, meu Deus. Eu dei a travada no dente aqui. Gente, então. oftalmo é uma coisa à parte da medicina na faculdade, né? Mesmo assim, quando a gente passa, eu realmente com aquele linho. Não, tem que gostar muito. Tem que gostar para fazer, tem que gostar. E aí fica igual aquele manto que estava num gel, agora você botou líquido. Então tá uma coisa na piscina. Aí o que eu faço? Boto um líquido pesado, aí esse líquido pesado, que é o perfluorocarbono, perdão, é líquido, né? E aí você vai aplanando a retina. Cola o papel de parede Cola de o novo. papel de parede. Faz o laser nas áreas que teve o rasgo, troca esse perfluor por ar. Então imagina, você botou o líquido pesado, ficou lá no fundo da piscina. Aí você esvazia a piscina. Ele vai continuar lá embaixo. E aí você deixa um agente tamponador, que pode ser um gás, para deixar a piscina vazia durante um tempo, para cicatrizar o laser. Ele vai voltando aos pouquinhos, ou pode ser o óleo de silicone, que você tira um tempo depois, quando já tiver tudo cicatrizado. A cirurgia é mais ou menos assim. E quanto tempo dura, mais ou menos? Eu ia perguntar isso. 1 hora, pode ser 30 minutos, se for uma cirurgia, por exemplo, de buraco de mácula, que aí é mais tranquilo, você faz a vitrectomia e tira os fatores que deixam o buraco aberto. Você faz um peeling da limitante interna da retina, você tira uma das camadas da retina que está mantendo aquele buraco aberto. Todo buraco que a gente faz no nosso corpo, a tendência é fechar. Ele só não fecha se você deixar ele aberto, né? Então, se você tira os buracos, ele fecha. E aí com sedação, anestesia? Sedação. Anestesia local, mais sedação. Catarata você consegue fazer com anestesia tópica, né? Só colírio e sedação. Por mais que a minha preferência cirúrgica seja com bloqueio mesmo, com anestesia que deixa o olho parado. Por um fato, um diferencial meu, eu faço cirurgia de retina. Quando você faz cirurgia de catarata, todas as complicações possíveis, né, na verdade, que você possa ter ali no momento cirúrgico, elas são resolvidas pelo cirurgião de retina. Né? Um dos nichos do cirurgião de retina é a complicação de catarata. Lente que cai, cirurgia de catarata que a catarata foi lá para trás, você resolve.
Então, o que eu passo para o meu paciente, eu falo sobre essa segurança e que o paciente bloqueado, se eu tiver alguma intercorrência, eu faço na hora e eu resolvo. A última que eu tive foi em 2014, que eu precisei fazer. Mas então, tem bastante tempo, é uma cirurgia extremamente segura, a catarata, mas isso deixa o paciente mais tranquilo, sabe? Você fala, olha, se tiver qualquer problema dos raríssimos, eu na hora já faço. Então, por isso que eu opto por bloquear meus pacientes. E você está falando de retina, né? Nós tocamos no assunto aí sobre diabetes. Você vem observando algum tipo de patologia em relação a retina, qualquer parte da oftalmo que vem aumentando? E o que eu quero dizer, assim, relacionado até... inflamatória? Relacionado ao estilo de vida, o que... metabólica. Alguma coisa metabólica que vem aumentando com alguma relação ao oftalmo? Cara, então, eu vejo no meu nicho, né? Eu tenho um consultório e eu estou um pouco distante do SUS, tá? Estou distante do SUS há um tempo, né? Eu foquei minha vida no consultório particular. Então eu vejo pouco paciente com alteração por diabetes. É real como eu via muito quando eu trabalhava no Hospital da Lagoa. Sim. Como é importante essa condição socioeconômica na abordagem do diabetes e etc. Então eu vejo pouco isso. Mas eu vejo muito mais a serose central do que eu via no SUS, talvez pelo paciente não chegar a tempo. A serose central, como eu disse, essa que eu falei, com a retinopatia relacionada ao estresse, o paciente, ele no SUS, para chegar num cirurgião de retina, não dá tempo. Demora muito. É. Então, a serose já resolveu. Sim. Entendeu? A serose já resolveu. Aquela brincadeira, né? Vai no oftalmólogo, senão você vai curar sozinho. Né? A pessoa brinca com o oftalmologista, mas no caso da serose, a grande parte era isso. Enquanto que no atendimento particular, com essas alterações do estresse, é muito comum você ver as pessoas, né, chegando. Agora, uma alteração que é quase que muita gente, é a alteração por olho seco, né? Principalmente as causas relacionadas à inflamação crônica da borda da pálpebra. Essa aqui que você me viu, não? Hoje que você falou que eu tô com o olho vermelho. Não, o seu parece um pterígiozinho, né? Exatamente. Mas essa inflamação, eu vou te falar que assim, eu vejo em muita gente mesmo. Eu conto nos dedos dos pacientes que não têm algum grau de blefarite quando vão lá no consultório. Ah, sim, com certeza. Aconteceu comigo, né? Tinha uma época que eu estava acordando com o olho seco, lembra? Reclamando do olho. E foi o momento que eu fiz uma dieta cetogênica, deu uma mudada legal. Legal, bom saber isso, cara, sabe? Nunca pensei nisso. Olha, mas foi foi surreal. O Diogo acordava todos os dias reclamando do olho. É mesmo? Todos os dias reclamando do olho seco, olho seco, olho seco. E daí ele fez uma mudança de estilo de vida. A gente sempre teve um estilo de vida mais regrado, mas assim, ele focou bem, assim, sabe? Tanto que ele perdeu 6 quilos, né? De 4 quilos de gordura. 4 quilos de gordura. Pô, que legal, cara. Ele fez uma cetogênica e voltou a malhar todos os dias. Cara, mudou, suplementou, Cara, mudou muito. Ele mas a dieta cetogênica foi o que mais me chamou a atenção. Porque dessa volta vai chegar nisso. Surreal. Não, e foi muito característico, sabe? Porque ele reclamava todos os dias do olho seco. Todo dia, todo seco. Acabou, nunca mais. Não fez mais nada. Nada, zero, menos nada. E sim, eu comecei a ficar preocupado. Médico, né? Vai estourar alguma doença autoimune aí, vai vir alguma coisa. E foi por isso que eu falei, cara, olho seco, né? Vamos ali, porque a autoimunidade tá berrando aqui, né? Porque é um dos sintomas, né? Como no global, penso na parte sistêmica, não somente no foco do olho, né? Aí eu falei, começa, minha filha, se alinhar isso aí, porque é batendo na porta uma doença autoimune se bobear. E super se ajustou, né? A ideia aqui é conversar um pouco sobre isso, porque a gente vive um momento na medicina que está muito fragmentado, né? Então, assim, o oftalmo só enxerga aquilo, o urologista só sabe ver cálculo, próstata, tumor, renal, né? Sai dali, a gente não tem uma associação com tudo do corpo, né? Verdade. Tem que ter esse olhar integral para todos os lados. É verdade. Eu costumo encaminhar meus pacientes, mas eu confesso que eu não tenho nem conhecimento para orientar numa dieta dessa. Mas eu acho que é muito interessante esse dado e eu acho que é tudo conectado. Sim, né? total. É tudo conectado. As coisas não são separadas. Não são separadas. Isso é fato, né? Sim. A gente realmente, até o próprio estresse, a quantidade de transtorno de ansiedade que eu atendo, até por falar muito sobre descolamento de vítreo, muitos pacientes me procuram por causa de moscas volantes. Mas o descolamento de vítreo é por causa do estresse? Não. Ah, tá. Sim. Não. Falei, o que é isso? Tô surtada. Estressadíssima. Mas tem relação ou não tem relação? É porque ele incomoda mais. Ah, tá. Muitas vezes, e a gente vai passar pelo descolamento do vítreo. Eu tenho moscas volantes.
tá? Mas uma Mas você tem pessoa... quantos anos? Eu tenho 43. Mas uma pessoa que tem uma alteração ali e que essa alteração é a gota d'água numa vida completamente atribulada, Sim, desorganizada, total. a pessoa vem no consultório e está desesperada. Com uma coisa que realmente que eu vejo também, né? Se eu balançar aqui, passa uma coisinha, tá, tudo bem, mas a vida, quando ela é equilibrada, entendeu? As coisas são ligadas. Eu peço muitas avaliações com psiquiatra, muitas. O meu padrasto é psiquiatra. É lá do Fundão, vocês são do Fundão, não? Não. Meu padrasto era pediatra, Era né? Que vocês pediatra, conversaram. é. Isso é verdade, verdade. Então, meu padrasto era de lá. Eu encaminho muita gente para ele por causa disso. E existe cirurgia, tá? Para tirar o vítreo, as moscas volantes. Só que eu só faço depois da avaliação. Devo ter feito umas 10 na minha vida. Existe cirurgia para tirar as mosquinhas Os volantes? vítrios, sim. Tem. Não sabia. Que é a vitrectomia, isso tudo que eu te falei agora, sim. só que sem precisar aplanar a retina, nem precisar Entendi. fazer nada, entendeu? Porque exatamente. Porque tira o teoricamente isso aqui é o bota vítreo que ainda líquido. tá ali, né? O líquidozinho que tá... Isso. Legalmente falando, é o líquidozinho que tá ali. Isso. Perdidinho. Tem opacidades. Pode ser degenerações, pode ser um pouquinho de sangue que ficou... Exatamente. Caramba, mas assim, eu fiquei... Essa questão dessa patologia que você falou sobre o aumento de estresse em relação às mulheres chamou atenção, né? Mas isso é o que a gente vê em tudo, né, Di? Não, sim, mas né? o, Até no o olho. grau dele falar que era uma patologia muito mais comum em homem, ficar maneiro, as mulheres passando, né? Isso. Uma outra questão que eu queria saber aqui, também são dúvidas da maioria das mulheres que também estão nos assistindo. Cílios Eu postiços. sabia. Isso aí eu... Pode me agradecer, porque eu sei que você queria saber disso. Fala aí verdade. sobre. Olha, é aquele negócio, né? Se você perguntar pra mim o que é o ideal, eu falei, não faça. Pronto, tá resolvido, não tem problema. Mas eu sei que muita gente vai querer fazer, muita gente, né, esteticamente, quer ter os cílios mais longos, né, melhor esteticamente. A grande questão é, faça com um profissional de confiança, faça com alguém que saiba o que está fazendo, que já tenha, né, uma certa estabelecido no mercado, não seja nenhum aventureiro, porque realmente causa muita alteração, principalmente quando também não é limpado, né? Os pacientes precisam saber que aquilo ali tem que Mas limpar. quais são as alterações? Pode fazer blefarite, pode fazer a queda dos ossílios, pode inflamar. Pela própria cola, você pode fazer ceratite, pode fazer alterações na córnea. A córnea ela é muito frágil, tá? Então, você, por exemplo, tem escovas, né? Teve um carnaval que isso aconteceu muito. As pessoas faziam penteados com um material para escova, tal. Isso que grudava o cabelo para fazer um certo... E aí, suando durante o bloco, faziam ceratites enormes, porque aquilo pinga no olho. Por exemplo, álcool gel. Né? Na época do álcool gel da pandemia, quando você ia apertar ali aquele negocinho, você lembra que tinha uns que ficavam meio cristalizados ali, você apertava, vinha na cara da criança? Então, aí quando vinha no olho, aquilo faz uma ceratite enorme. E a córnea, ceratite é inflamação na córnea, né? A córnea, ela é o tecido mais inervado do corpo humano para dor. Tá? E eu consigo provar isso. Você não consegue colocar o dedo na sua córnea, mas você consegue colocar o dedo em qualquer outro lugar do seu corpo. Tá? E não tentem em casa, por favor. Tá? Porque realmente a córnea é muito inervada. Tem uma inervação do trigêmeo ali, que é muito forte. Então dói muito qualquer alteraçãozinha na córnea. Então, assim, os cílios, você pode ter ali uma química que pode escorrer para a córnea, entendeu? Então, é um assunto difícil. E você vê muita sujeira. Quando os pacientes vão lá, tá todo mundo feliz, eu falo, vem cá, você tem limpado? Não, eu faço. Aí, 2 semanas... Muita sujeira mesmo, sujo. Mas você tem vê ali. maior risco de conjuntivite também? Tem, com claro, certeza, né? Ficar mexendo naquilo, blefarite, qualquer contato com o olho, né? O olho... Adenovírus, então, que você encontra em qualquer lugar, né? Se tiver numa época de endemia, epidemia de adenovírus, ficar mexendo no olho, esfregar o olho é igual a ter conjuntivite. Você vai ver que nenhum oftalmologista encosta no olho. Eu não encosto no meu olho. Você não pode falar que dá vontade de mexer para vocês. Para mim não dá vontade. Quando a gente fala, não tenho nem vontade, vocês estão de óculos, aí vocês têm essa proteção. Eu não tenho vontade nenhuma. Cara, coçou. Eu coço o olho assim. Cara, não coço de jeito nenhum. E coçar o olho, isso é muito importante, até para o pessoal que está assistindo. Bom. Coçar o olho, você aumenta, é o principal fator de risco em crianças e adolescentes, é o principal fator de risco para ceratocone, que é uma alteração progressiva da córnea que ela vai virando um cone. Como eu te disse, ela é uma lente. Ela tem que estar bonitinha ali para conseguir focar a imagem lá atrás. Quando ela começa a se deformar, que são as ectasias que a gente chama, ceratocone é um exemplo, você
vai causando ali alterações que às vezes o óculos não resolve mais, depois lente de contato não resolve mais, depois transplante de córnea. Caramba. Tá? Então, é um ponto assim que coçar os olhos, pô, não deixem seus filhos coçarem os olhos. Não deixem, realmente, assim, não... Arruma outro jeito. Ah, não, mas tá com muita coceira. Vai no alergologista. Né? Vamos pensar, né, sistêmico, no corpo, né? como um todo. O que ele tem alergia? Por que tá coçando tanto? Ah, não, ele tá ansioso. Pô, vai, saúde mental. Vamos diminuir isso. Agora, tem uma dica, né? A propriocepção ajuda muito. Então, se tiver com muita coceira no olho, coça em volta, né? Coça essa parte que tem osso, tá? Ah, não aguento. Pega a carúncula aqui e aperta. Mas a pressão no crânio, nunca no globo. É a pressão no globo que faz e aquilo deforma mesmo. Então você vai piorando ali as ligações e aquela córnea pode ir deformando se você tiver uma predisposição genética, que não tem como saber se tem, né? Então... Nossa, faço tudo errado. E lente Super de coço. contato? Que essa aqui usa lente que gosta, hein? Lente de contato é com oftalmologista. Outro dia eu estava numa ótica Então, e até chama ele. fiquei... Eu fiquei com receio porque entrou um casal com uma filha e eu até coloquei isso nas redes sociais, esse dilema. Ah, não, porque passou aqui os óculos, a gente quer saber qual é a melhor lente para fazer para ela e a vendedora toda empolgada. Ah, não, você pode fazer essa, pode fazer essa. E eu sou um cara, assim, anti-conflito, não sei como é que a pessoa vai receber aquilo, mas naquele momento talvez eu tivesse que falar, olha, gente, isso aí é com um oftalmologista. Mas até foi bem dividido, tá, a opinião. Eu falei, gente, eu não tive coragem de falar com essa família. Acabei de sair da ótica, né? Não, mas como é o vendedor que estava dando grau para criança? Não, o grau já estava feito numa receita, só que não existe receita de lente de contato. Ah, tá. Não existe isso. Você tem que ter ali uma adaptação na lente de contato. Não é o mesmo grau dos óculos, existe uma distância vértice. Então, você não sabe se todo mundo pode usar uma lente de contato. Você tem que saber como é que está essa córnea. Então, assim, é importante uma avaliação. É um corpo estranho que está dentro do olho. Né? Então, eu sugiro sempre, quero usar lente de contato, vai num especialista em lente de contato, oftalmologista, tá? Para fazer essa adaptação. Tá? Tem oftalmologista que faz lente de contato, que sabe, eu não sou esse cara, mas tem gente que faz e que, né, eu indico, é aquilo que eu falei, eu indico para as pessoas. Né? Agora, lente de contato, pode dormir? Porque eu comprei uma que diz que pode dormir, não pode. Ah, mas vem escrito, não pode. Eu não dormiria. Por quê? A lente de contato, como é que é feita a nutrição da córnea? É quando a gente pisca. Vai por imbebição. Não é vascularizada a córnea. Você de noite, você não pisca. Você está com aquela córnea ali já com uma diminuição de oxigênio. Tanto que muita gente acorda com a visão embaçada. Isso é perfeitamente normal. A córnea é um pouquinho inchada. Você levanta, aí desembaça. Tá? Porque é normal acordar com a visão? Se ficar muito tempo, não é normal. Tá? Mas é normal acordar com o olho embaçado. Aí daqui a pouco, melhorou. Né? Isso é normal, da córnea, fisiológico. Você está dormindo ali, diminui o retorno venoso, né? Você está ali com o olho fechado, pode acontecer. Com a lente, aumenta muito a chance de você ter uma microlesão ali na córnea e isso é uma porta de entrada para uma úlcera. Entendeu? Então, assim, é muito comum fazer úlcera de córnea com lente de contato. Entrar na piscina de lente de contato, nem pensar. Abrir o olho debaixo d'água, nem pensar. E o tempo? Ficar o dia inteiro de lente, há algum problema? Existe um tempo, 12 horas, 8 horas, eu não faço ideia. Eu tô super incomodado com a minha lente, mas eu não durmo de lente, doutor. Não tem problema não. Mas eu fico o dia inteiro de lente. Usando lubrificante. Pode fazer se tiver bem adaptado. Depende do olho, tá? Não é todo mundo que pode ficar fazendo 12 horas de lente de contato. Importante fazer uma avaliação, ver como é que tá a saúde da córnea. Acho que é importante te falar também hoje, uso de tela. E aí? Que você Cara, tem piorou? visto? O quê? A miopia, as patologias. Miopia Piorou, não piorou? Muito no Porque mundo. teoricamente não tem uma parte, porque realmente oftalmo foi o que a gente falou, a gente é leigo de pai e mãe oftalmo, mesmo sendo médicos, né? A gente passa Só eles muito... sabem, só eles sabem, é o mundinho vocês deles, sabem, né? O mundinho paralelo. O mundinho paralelo do oftalmo. O oftalmo eu nem lembro quantas vezes eu passei na faculdade, eu lembro, nem lembro. Você roda um semestre. 3 dias. É muito pouco, né? Você vê oftalmo assim tipo passar. eu em reumato. Eu lembro do reumato. Reumato, eu lembro, foi um trabalho. Reumato tinha coisas pra de fora, caramba. tinha coisas que você via, mas eu lembro que a minha disciplina de reumato foi um trabalho. Eu fui estudar reumato depois que eu gosto de uveíte pra caramba. Gosto, mas também não sou especialista em uveíte, não. Mas é isso, né? Tem umas matérias que agora... O Bruno que gosta muito de reumato. Adora. Adora. Bruno é o cara.
E aí, eu me perdi, gente, agora. Fiz Não, o quê? então- Fala aí, o que eu ia falar? Mas ficou falando mal do oftalmologista, Não, que tá, viu? exatamente, Tu vê? Eles caras são perdi. tão fortes que Você começaram... perguntou se da aumentou. tela, sim, Se muito aumentou bem. da Sobre tela. tela. Muito bom, tá ligado, Eu tô gostei, ligado. gostei. Viu só? Olha só. Não, eu agora dei uma de quem? Bruno Bruno Farnetano. Farnetano, Bruno né? Farnetano perdeu o assunto da meada umas 3 vezes. Ele parava e falava, o que eu tava falando mesmo? Quase caiu da cadeira. Quase caiu da cadeira e olha, eu vou te Ele é falar. uma figura, ele é o cara Ele é que- uma figura. Beijo. Falar nisso, gente, assistam o podcast do Dr. Bruno Farnetano. Foi muito bom, imperdível. Clica lá para vocês assistirem. Teoricamente, né, a miopia ela estagnaria. Não é verdade? Até uma certa idade e depois não aumentaria mais. Sim, depende do tipo de miopia. Tem uma miopia chamada miopia degenerativa que pode ir aumentando pro resto da vida, tá? Agora, você tem um fator da tela que é o mesmo fator da visão de perto. Acontece. Você tem estímulos para o crescimento do olho quando você tem uma imagem sendo jogada atrás da retina na infância. Então, assim, se você tem aqui uma tela, a criança olhando, essa imagem está sendo jogada pelo fator refrativo da córnea e do cristalino atrás da retina. Só que ela compensa isso com o músculo ciliar abaulando o cristalino para conseguir ver. Esse estímulo aumenta o estímulo de crescimento do olho. Então você já tem hoje, isso é recente, relativamente recente, 10, 15 anos. Você já tem hoje estudos que mostram que aumenta a miopia. E você pode, inclusive, ter o aumento progressivo da miopia devido à visão para perto. E você pode ter o aumento progressivo da miopia pelo formato da lente que trata a miopia. Exemplo, vou fazer os óculos e aí eu vou, tá lá o olho, eu pego a imagem toda, jogo com uma lente esférica aqui. Só que a imagem é desse tamanho. Aí a imagem faz assim, ó. Ela foca aqui e a parte de fora foca fora do olho. Estimula ainda o crescimento. Então, os óculos tradicionais fazem aumento da miopia. Por isso, eu não passo esse tipo de óculos. O oftalmopediatra passa. Existem lentes que você consegue fazer com que a imagem fique exatamente no olho e não estimule esse crescimento. Você tem colírios que fazem com que o músculo ciliar não se contraia tanto e não mande essa mensagem de crescimento do olho. É o colírio de atropina. Você pode diminuir a progressão de miopia. Então, hoje, é um dos fatores mais importantes na criança é você saber, você realmente ser atendido por um médico que seja especialista e que saiba dos fatores que diminuem a progressão de miopia. Por quê? Porque um aumento da miopia considerável vai aumentar consideravelmente o risco de cegueira, vai aumentar por causa das alterações retinianas. Porque você tem a maculopatia miópica, você pode ter um esgarçamento da parte central da visão. Você pode ter criação de novos vasos ali, você pode ter a membrana do míope. Então, assim, tem muitas comorbidades visuais no míope e você consegue prevenir isso hoje nas crianças, esse crescimento tão grande. Agora, chega uma idade, normalmente é o crescimento. A idade parou de crescer, por que vai crescer o olho mais se você não tem uma patologia, a miopia degenerativa? Não cresce mais. Por isso que o pessoal fala, a miopia vai até uns 18, 20 anos. Aí depende, você tem que ver a estabilidade desse grau e está tudo certo. Aí você pode pensar em cirurgia, né? Essas coisas. Mas é interessante isso é um ponto muito importante. A cirurgia da miopia é como se você pregasse os óculos no seu olho. Só isso. O olho continua sendo um olho míope, com os fatores de risco de um olho míope. Então é importante saber isso, porque o acompanhamento continua. Muita gente fala assim, eu vou operar miopia que eu não aguento mais fazer mapeamento todo mês. Não. Tem que continuar fazendo, tem que continuar. Todo mês não, todo ano. Muito importante. Mas não fica triste, não. Quinta-feira eu tô lá, meu filho. Na realidade, você é amanhã... a consulta, né? Não, sério, amanhã, quinta-feira eu tô lá, porque eu já tô ficando tensa com esse meu olho aqui. Cada hora, cada informação, só vou ficando agoniada aqui. Não, mas eu é tenho isso. um alto grau de miopia, que é absurdo, né? E catarata? Vem Vamos aumentando. Catarata todo mundo vai ter. Catarata vem aumentando, por quê? Porque a Só vai população ficando mais está velho. ficando mais velha, todo mundo vivendo, né? Então todo mundo vai ter catarata. Todo mundo vai ter catarata. Catarata é como se fosse o cabelo branco do cristalino. O olho. Cristalino, aquela lente, ela vai se reproduzindo ao longo da vida. Ela vai fazendo ali mitose e aí vai ficando mais densa. Catarata mais comum, catarata nuclear, vai se acumulando no meio dessa lente e opacifica.
Tá? Você tem outros tipos de catarata, catarata por medicamento, catarata por trauma, né? Você tem outros tipos, por síndromes metabólicas. Você pode ter catarata pelo diabetes, né? Você pode ter se fumar aumenta, né, a predisposição à catarata, precoce principalmente. Mas o bom da catarata é que assim, a gente resolve. A gente troca essa lente numa cirurgia por uma lente que hoje a gente consegue dar independência dos óculos, de visão boa para longe e para perto. E cada vez mais a gente tem lentes melhores para isso. Então, assim, eu diria que assim, eu já estou impressionado com os resultados que a gente tem, mas acho que daqui a 5 anos vão ser melhores ainda, né? Então, assim, é muita coisa boa. Então, eu acho que a catarata é uma parte que a gente está chegando aí realmente numa expertise incrível, com um pós-operatório previsível, uma cirurgia segura, né? Claro, toda cirurgia tem riscos, eu gosto sempre de falar isso, tá? É importante. Mas é isso, é uma excelente cirurgia. E a indicação cirúrgica, como é que é? A indicação cirúrgica vai muito do paciente e do médico, tá? Quando que é do médico, olha, essa catarata realmente já está num nível que, se eu deixar mais um pouquinho, eu vou ter uma cirurgia mais arriscada. Tá ficando muito dura, tá? Ou baixou a visão, você não está enxergando bem, vamos operar. Essas são as indicações médicas. Agora, o paciente, ele tem, a partir dos 55 anos, se ele está insatisfeito com a visão dele, existe uma possibilidade de a gente fazer essa cirurgia justamente para ele parar de usar óculos, tá? Que é a facorefrativa, a retirada do cristalino, que normalmente com 55 anos já pode ser considerado uma catarata, já vai ter ali um pouquinho amarelado, então, mesmo que a gente chame de catarata incipiente ou catarata grau 1, você pode tirar e colocar essa lente e a pessoa ficar independente dos óculos. Uma pessoa que quer se livrar dos óculos com 50 anos, não faz sentido ela fazer qualquer outro tipo de cirurgia que não seja essa retirada do cristalino e colocação de uma lente. Que, na verdade, a gente está antecipando uma cirurgia que ela vai fazer daqui a 10, 15 anos no máximo. Eu tenho muitos pacientes que esperam. Quando fazem a catarata, perguntam assim, pô, por que eu não fiz antes, cara? Eu já ia fazer mesmo? Eu falo, Hoje eu falo sobre isso com os pacientes com 50, 52, que estão se queixando muito, não aguento mais, não gosto de usar óculos, bota, tira, não gosto de longe de perto, não me adapto a multifocal. Eu falo, olha, o que você gostaria? Você está disposto? Tudo tem lado bom e lado ruim. Toda cirurgia tem riscos. Não, está cada vez mais avançado e seguro uma cirurgia também, né? com um risco baixíssimo. Sim. Que dá uma qualidade de vida absurda. Né? Exatamente. E quem usa óculos é que sabe. O dono da dor sabe quanto dói. Não tem essa, entendeu? Tem gente que vira para mim e fala assim, não, eu tô nem aí para óculos. E tem gente que, cara, é um martírio na vida da pessoa. Não consigo. O sonho da minha vida, doutor, é acordar de madrugada e não ter que botar os óculos para ir no banheiro. Cara, dá pra gente fazer. Vamos juntos, entendeu? É basicamente isso. Acho que a medicina individualizar. Tá indo mais. Exatamente. Não é uma receita de bolo. Não é. E é aquela Isso comunicação. é o que eu falo todos os dias. Não é. Isso é um ponto importante da relação médico-paciente, né? Total, cara. Total. Tem muitos casos que a indicação é mais do paciente do que cirúrgica, do que nossa, né? Eu diria que, olha, todos os casos. Eu diria que realmente, se a gente não consegue... E aí, o nome disso é processo de venda, né? Você está vendendo ali uma ideia. Se você não consegue vender a ideia para o seu paciente, ele não vai seguir o tratamento que você está dizendo. A escolha ele sempre tem essa escolha. Sempre tem. Talvez não no CTI ali, que você vai conversar com os parentes, mas sempre tem a escolha. E eu acho que o médico, durante muito tempo, ficou numa posição de pedestal do tipo, ou ele faz o que eu estou mandando, ou não estou nem aí. Tratamento. Só que se a gente tem a capacidade, seja qual técnica que for, de convencer esse paciente e levar ele para o melhor caminho, será que essa responsabilidade não é nossa também? É o que eu falo. Porque é isso, cara. É a gente. São as nossas escolhas. Qual é o mundo que eu consigo mudar? É o meu. Eu consigo estudar técnicas de venda e levar o meu paciente para o melhor caminho. E até ajudar na mudança do estilo de vida desse paciente. Isso. É o que eu falo, que isso é uma obrigação do médico. Concordo. É uma obrigação nossa. Ainda tem essa autoridade, mas assim, é uma autoridade para ajudar. Para ajudar, isso. Exato. E se você for muito duro com o paciente, você tem que mudar de estilo de vida. Entra aquele paciente, às vezes, que está numa situação completamente já ali retraído, sim, constrangido de estar naquela situação. Você fala assim, como é que você está fazendo isso, comendo pizza, não vai... O cara fala, cara, eu vou me embora, eu vou ficar dentro do meu quarto comendo minha pizza. Você, naquele momento, às vezes perde a oportunidade. Não entender o seu poder ali naquele momento. Exatamente. Você está condenando aquela pessoa, cara. E ali é o que eu falo, na consulta você tem a oportunidade sim de mudar toda a expectativa do paciente.
E isso precisa de tempo. Sim. Tempo, Precisa de olhar. tempo, olhar individual. Cara, isso é a minha... Hoje, assim, abrindo um pouquinho aqui, a minha missão de vida, eu cheguei há pouco tempo nessa frase, dessas duas palavras, é fazer e enxergar. Então, a minha missão de vida. No consultório, fazer enxergar é muito fácil, né? Mas, cara, eu tenho também uma empresa que a minha missão de vida é fazer os médicos enxergarem isso. Você tem cursos? Eu tenho curso, eu tenho uma empresa chamada Content Doc, que a gente tem mentoria, tem cursos, e é justamente focada nisso, cara. Nós temos as rédeas, cara. Os médicos precisam lembrar disso, isso. porque Sim. os planos e o volume tá meio que dizendo pra gente, o mercado, como se a gente não tivesse escolha, e a gente tem, cara. Pelo Tem contrário, um eu acho caminho. assim, o médico que tem essa visão da escolha é o médico que não vai ficar preso nesse mercado maluco que está vindo da medicina, de formando vários médicos. Perfeito. E aí, é o que eu falo quando eu dou aula, a gente tem a oportunidade de mudar muita coisa na vida do paciente. É entender que isso é óbvio que o paciente vai receber, mas é uma obrigação nossa a gente dar o máximo para esse paciente. E na autoridade da forma de falar, ele vai mudar. Eu tenho a questão do plano de vida que eu mudo, que eu converso com meus pacientes. Cara, que horas que você trabalha? Acho que aqui dá para encaixar um treino, aqui dá para melhorar a alimentação. E aí o paciente sente que você está de braços com ele ali. Óbvio Exato. que é muito mais fácil ele seguir. É isso. E não dá para fazer isso para muita gente. Não dá para fazer isso no volume. Você não consegue virar, a não ser que você tenha, como a gente tem, né, a rede social, tudo. Tá aqui nesse dá. momento a gente dá está para falando. ser uma consulta menos de uma Mas hora. ali, na consulta, e eu acho que entra esse ponto, porque o médico, ele sai, a gente acha que tem que atender todo mundo. Cara, você tem que atender quem tiver fit com você. Só que antes de você saber quem tem fit com você, você tem que saber quem você é. Sim. O que você faz de melhor, né? O que você traz para as pessoas. Isso é... Quando Trabalhar tem com esse propósito, fit, né? Pô, exatamente. Quando você tem esse fit, dá tudo certo. Eu extrapolo aqui um pouquinho, por exemplo, descolamento de retina. É uma cirurgia que as pessoas já falam, descolamento de retina. Cara, desde que eu comecei a fazer com esse meu propósito, os descolamentos de retina ficam maravilhosos. Sem brincadeira, eu queria muito pegar minha casuística e mostrar meus resultados. Eu não estou aqui prometendo resultado, não é uma promessa de resultado. O descolamento de retina realmente tem casos que você não consegue, mas é impressionante como que quando eu não tinha fit, operava pra caramba, fazia, sei lá, 20 cirurgias de retina por mês, sabe? Assim, muita cirurgia. Isso é um volume bom, sabe? Porque hoje eu devo fazer umas 3, 4 por mês. Mas, cara, são pacientes assim, eu tô completamente disponível. Se o cara me mandar uma mensagem agora, não, que eu tô no modo avião. Mas a minha secretária tá, entendeu? E logo depois eu vou mandar uma mensagem de volta para ele. Sabe, isso eu acho que essa relação, essa conexão é fundamental. Total. Né? É E o isso. que vai fazer diferença na vida realmente, né? Porque é o que eu sempre falo em relação a tudo, né? Fisiologia igual, idêntica de todos nós. Nosso metabolismo é completamente diferente. E essa empatia do médico olhar e entender uma alma humana do outro lado e um ser humano diferente de todos é o que faz a diferença. Exato. E saber que a gente faz parte, né, da mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tudo é Deus. Né? Então é isso, cara. Você está fazendo bem pro próximo, você está fazendo bem para você mesmo. Maravilha, hein? Muito bom, viu? Gostou? Sensacional. Faltou só o samba, né? Pô, pois é. Devia ter trazido trazido o cavaco, cavaquinho. cara. Dei mole, cara. Dei mole mesmo. Devia ter... Você Músico de tivesse lá. primeira. Não, mas eu vou te Não falar, eu até acredito. falei, mas é que eu fiquei meio Sério? sem graça. Que me chamaram aqui, falando sério, me Ah, chamaram e falaram assim... Cara, eu tinha que ter mandado não, falar do mensagem. metanol, falar disso aqui, vou falar das coisas do oftalmo. Falei, vamos. Eu falei, eu também toco cavaquinho, não sei o quê. Eu até falei, cara, e eu sou entrão mesmo. Se você pegar o áudio que eu mandei, eu juro que eu mandei. Eu só queria que falasse assim, traz então. Traz. Eu falava, Não, cara. Cara, eu juro. tinha que ter A falado. Prina me mandou esse áudio. Se ela mandasse esse áudio, eu ia mandar Eu pra juro, você, né, eu Di? tava doido pra me pedirem, cara. Porque assim... Olá, quem é? Eu vi seus pacientes aí, só artista. Ah, tem. Não pode dizer, né, que é paciente, né? Na verdade, eles vão lá me Ih, visitar. vão te Eles vão lá me visitar. visitar. Vão te Só, visitar. eles me visitam. O Dudu Nobre me visita lá, o Belo me visita, né? Só isso. Não, mas a Não galera são vai pra tu pacientes, fazer um não. sambinha com você. Pô. Poxa, Pô, ia tem ser que fazer legal, um né? sambinha, Pô, legal. o Xande Pilares foi lá. Pô, Eu vi. Eu tenho uns videozinhos lá no Instagram tocando que com legal. eles. Fala teu Instagram. Pô, meu Instagram... Pô, cara, tem Instagram pra caramba. Eu tenho um Instagram pessoal, que é o meu de médico, @Dr. João Paulo Lomelino, né? Que aí lá eu toco cavaquinho, mostro... Dá aula, e toca falo sobre... cavaquinho. Não, eu falo sobre as... Oftalmo. Falo de oftalmo, toco cavaquinho e meu dia a dia, né? Eu tenho o Instagram da Content Doc, que é a empresa, né? Que a gente tem a Você mentoria, falou. tudo, contentdoc.oficial. Tem o Instagram sobre filosofia estoica, que é o médico estoico, que eu faço reflexões diárias nos stories, normalmente. E eu tenho o Instagram da clínica, que é o @clinicalumina oficial. A mentoria é aberta? Como é que é?
A mentoria é para médicos, né, que Ah, queiram... em geral, não é só oftalmo. Não, é médico em geral, Formação exatamente. filosófica. Médico em geral focado nisso. A gente tem um conceito, né, que é de crescimento de negócio chamado Growth Hacking, que é baseado em 5 etapas do negócio, que é aquisição, ativação, receita, retenção e recomendação. Então, dentro desses cinco pilares, a gente tem ali, chama M11, porque são 11 módulos, né, focando nisso. Cultura, proposta única de valor, mercado, fit com o mercado, relacionamento com o cliente, metas, canais de aquisição, automação. Então, a gente tem um caminho para o médico conseguir. Basicamente é o seguinte, qualidade de vida sem abrir mão dos resultados. Isso é possível, cara. Com certeza. E assim, o que mais se ouve, e eu acho que o principal valor é isso aqui. Por exemplo, eu com 2 pessoas que acreditam nisso também, cara, a energia que eu sinto e a vontade de continuar é enorme. Sim. Porque você, num centro cirúrgico, no estar médico, aí eu tenho que voltar para casa e lembrar, e meditar, e rezar, e lembrar do que eu vim fazer. Porque aí é complicado, né? A brasa te queima, acaba de queimar. Ah, não, a medicina tá péssima, você não está vendo a Unimed, e não está pagando mais, e ninguém paga mais, eu não aguento mais isso, e o paciente não quer pagar, e tá complicado, e não sei o que. Você fala, cara... Existe um outro tipo de medicina, as pessoas precisam entender isso. Existe um outro tipo de medicina que é a medicina, isso que eu acho que nós fazemos no consultório, né? E é óbvio que não é fácil começar, a realidade é essa também, né? Assim, uma medicina privada, né? É custo, mas é uma medicina que os pacientes estão preferindo, essa é a realidade. Tá. Então, assim, antigamente a medicina privada era paciente nível A, né? Hoje não. Não é isso. É isso, Concordo. os pacientes vão lá na clínica, eles sabem que, cara, no que der nós vamos resolver lá. E é questão de prioridade, é o que eu falo para os médicos. Os médicos acham que não tem mercado, mas quem aqui conhece alguém que não tenha um iPhone? Quem aqui... Cara, é questão de prioridade. Sim. As pessoas conseguem se organizar e ter um baita produto. Cara, assim, a melhor venda é quando você consegue que o cliente se dê melhor do que quem vende. E na saúde, cara, a pessoa sempre vai se dar melhor. Porque ela está dando dinheiro e a gente está dando saúde. O que vale mais? A gente está recebendo dinheiro, ela está recebendo saúde. Cara, saúde vale muito mais que dinheiro. Mais, né? Entendeu? E é um mercado que só cresce, é o que você falou. As pessoas não aguentam mais, não são só os médicos que não aguentam mais esse sistema de 10 minutos de consulta sem olhar na cara. Os pacientes estão vindo para o consultório, né? Exatamente. Até porque não tem como, né, gente? 10 minutos, não tem a menor possibilidade disso. Menor. Muito bom, doutor João. Muito bom tê-lo aqui, viu? Foi ótimo, eu que agradeço. Gostamos bastante. Maravilha, sensacional. Né? Foi uma aula, né? Aula. Deixar a gente ficar até amanhã aqui. É né? verdade. Na próxima a gente marca um sambinha. É verdade. Da próxima, me cobrem. Antes disso, olha aqui, não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal. E também não deixe de nos seguir em todas as nossas redes, Spotify, Amazon Prime, Instagram e Deezer. Ou seja, vocês não tem nem como ter desculpa para não nos ouvir. Ou isso no Spotify ou aqui no YouTube. Mais alguma coisa, doutor Diogo Vinck? Muito obrigada, doutor João. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.